Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Meus amados irmãos, estamos de volta com mais um momento com Deus, dessa feita no Salmo 73. Salmo 73, versículo 17, o verso 17 que diz: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. A história desse salmo é a história de uma crise existencial do ministro de louvor, do levita Asaf, também chamado de profeta. Vamos chamá-lo de profeta porque a Bíblia o chama de profeta. Em 2 Crônicas 29 e 30, ele é chamado de o vidente. E em 1 Crônicas 29, 25, versículo 1 a 3, diz a Bíblia que ele profetizava com seus instrumentos. Observamos nesse fato, nesse momento, que Asaf, ele enfrentou nos seus dias um momento de crise. Asaf, ele é conhecido também como um dos muitos escritores dos Salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Dentre eles está o Salmo 73. O Salmo 50 foi escrito por ele, e do Salmo 73 ao 83 aparece lá o nome do profeta Asaf, o levita. Asaf foi escolhido juntamente com Emã e Jedutum como os ministros de louvor do templo em Jerusalém. Neste momento, Asaf estava enfrentando um sofrimento que todos nós cristãos, todos nós servos de Deus passamos quando nós mudamos o foco, deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias, para as lutas, as dificuldades, as injustiças dessa vida. No sofrimento de Asaf, ele dá exatamente um quadro das pessoas que, ao observarem as injustiças, as desonestidades dessa vida, eles deixam de olhar para Deus e dessa forma perdem a visão espiritual unicamente porque, na perspectiva humana, o quadro é sombrio, o quadro realmente é desalentador. Nós vamos observar nos versos que se seguem que o profeta Asaf, ele inicia o verso 1 fazendo uma declaração de fé. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas no verso 2, verso 2, ele começa a contar o drama que ele atravessou. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Então ele começa a relatar qual foi o problema que originou esse desânimo, esse desalento na sua jornada. Diz ele: eu tinha inveja dos soberbos ao ver a sua prosperidade. Por quê? Eles prosperam, mas não passam por apertos na sua morte. E estão firmes, a sua força é robusta. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os demais. Eles estão cercados pela soberba, como um colar, estão vestidos de violência. Seus olhos estão inchados de gordura, suas imaginações do coração superabundam. Eles são corruptos e tratam com malícia e com opressão, e ainda falam com arrogância. Levantam a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Observe, amados irmãos, que o foco do adorador, do ministro, do músico, do servo de Deus, Asaf, estava voltado unicamente agora para a perspectiva humana e para as injustiças dessa vida. Ele começou a olhar para outras pessoas. Ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para as injustiças
e para a vida dos ímpios. E ele continua no verso 11. Eles ainda declaram: como saberá Deus as injustiças? Há conhecimento no Altíssimo? Meus amados irmãos, e no verso 13, Asaf mergulha em um caos interior, quando ele diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Nesse momento, nesse exato momento, Asaf já estava desanimado. Ele estava dizendo: é em vão levar uma vida consagrada, uma vida pura. É em vão buscar no temor de Deus o refúgio. E ele justifica no verso 14: todo dia eu sou afligido e toda manhã sou castigado. Se eu falasse acerca desse meu dilema, eu seria um tropeço para os meus irmãos. Ele entende que o seu problema, a sua crise, poderia afetar outras pessoas. Como ministro do louvor na casa de Deus, conduzindo a congregação à adoração, ao louvor, ele estava enfrentando uma batalha espiritual, uma batalha íntima. Mas, queridos irmãos, quem de nós nunca passou por isso? Você, meu irmão, você que é um músico, você que é um cantor, você que é um adorador, você que é um pregador da palavra, você que é um regente, um coordenador de um grupo, de um conjunto de louvor, que nunca passou por um momento desse. Não adianta a gente querer justificar. Não podemos nos espelhar na felicidade, na prosperidade de pessoas que não temem a Deus, pessoas que não honram a Deus. A verdade, o servo de Deus, o justo nesta vida, ele enfrenta dificuldades, ele passa por momentos sombrios, por crises, por noites escuras, mas ele sabe que Deus está com ele. A Bíblia diz que o salmista Asaf, ele se encontrava aqui de maneira tão absurda nessas observações que ele declara no verso 16: quando pensava em compreender isso, fiquei muito perturbado. Senhoras e senhores, é exatamente a isso que conduz a observação terrena. O sábio Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele introduz o seu relato dramático da história e da existência do homem, dizendo sobre tudo o que acontece debaixo do sol. E ele resume em uma frase toda a existência do homem sem Deus. Ele diz que tudo que é vaidade é como correr atrás do vento. Assim é a vida de todos aqueles que não buscam em Deus a direção, não buscam na palavra de Deus, não têm prazer em Deus, não se agradam em Deus. Mas você, que é um servo de Deus, que foi levantado por Deus para fazer a diferença, talvez esteja enfrentando como Asaf esses dilemas, essa crise, este mal que desanimou você, que caiu sobre você e que fez até você parar. Mas nesta hora, eu tenho mais uma palavra. O verso 17 diz: Asaf declara: até que entrei no santuário de Deus. Queridos, aí nós entendemos que a partir desse verso 17, a perspectiva do adorador, do servo de Deus Asaf, muda completamente. Quando ele diz: quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi tudo. Eu entendi o fim de todas as coisas. A vida, a nossa vida, não se resume a essa existência terrena nem humana. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a sua esperança não se resume apenas a essa existência, mas a uma vida melhor com Deus.
Quando nós entramos na presença de Deus, quando entramos no santuário de Deus, nesse contexto aqui a perspectiva é terrena. Asaf pode ter entrado no templo para orar, para louvar a Deus, para ouvir os louvores. Mas também podemos deduzir que Asaf entrou na presença de Deus, espiritualmente, no santuário celestial. Então ele viu a luz, glória a Deus. E quando você se encontra com Deus, quando você está na presença de Deus, a noite que é escura se transforma em claridade. Os problemas que parecem que são maiores que você, que parecem gigantes, as grandes muralhas se tornam pequenas. Entra no santuário de Deus. Busca a presença de Deus. A partir daí, você vai ter um novo foco. Você vai ter Deus na sua vida, no seu barco. Você vai estar como Davi diante do gigante Golias. Enquanto Golias zombava, ameaçava, e os soldados de Israel, com medo, tremiam na base. Davi foi confiante lutar contra aquele gigante e disse: tu vens a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A perspectiva de Davi era outra. Ele estava confiando em Deus. A sua fé estava depositada em Deus. Seus pés estavam firmados na rocha. Ele olhava para o gigante e ele sabia que o Deus que ele amava, que ele servia, que adorava, era maior que o gigante. Você já sabe o resultado daquela batalha. Davi saiu vitorioso e dali em diante a sua história foi de triunfo. Uma história que marcou como homem segundo o coração de Deus. E este mesmo Davi escolheu Asaf, escolheu Emã e Jedutum para serem ministros de louvor, para conduzirem a congregação no louvor, na adoração, à presença de Deus. E aqueles momentos maravilhosos na presença de Deus eram momentos que Deus descia, se revelava a Asaf e dava-lhe palavras proféticas. Mas mesmo um homem de Deus como Asaf enfrentou essas crises. Você está passando por isso. Entra no santuário de Deus. E como Asaf, você vai ter uma nova perspectiva. O dia vai clarear. Como o salmista diz no Salmo 36, versículo 9: na tua luz veremos a luz. O mesmo Asaf, ele declara lá no Salmo 77, versículo 13. No Salmo 77, versículo 13, ele declara dessa forma, de maneira maravilhosa, a palavra do Senhor nosso Deus: o caminho de Deus está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Você está entendendo? O trabalhar de Deus. Quando Asaf entrou no santuário, ele descobriu que o segredo da sua vitória, da sua prosperidade, que o milagre estava tão perto, que a bênção estava tão perto, que a vitória sobre aquela crise estava tão perto, era só entrar no santuário. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Deus abençoe, queridos. É um prazer estar contigo. A palavra do Senhor é a verdade. Essa palavra é viva e eficaz.